Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que você me assiste. Iniciamos agora nosso quarto encontro, a nossa aula 4 do curso de Literatura Brasileira 2, do curso de Letras do campus de Três Lagoas, da UFMS, e vamos desenvolver hoje uma leitura mais descritiva de um poema parnasiano, e, na sequência, vamos fechar com pequenas exegeses de sonetos de poetas parnasianos e simbolistas, muito rapidamente, apenas como uma demonstração da compreensão dos poemas que serão, então, lidos. O nosso ponto de partida é um poema muitíssimo conhecido, sempre referenciado, um poema sempre encontrado nas antologias, no momento em que se inicia o estudo do parnasianismo. O título desse poema é Profissão de Fé, escreveu Olavo Bilac, para mostrar a consciência que tinha do fazer literário, do ponto de vista da escola literária que ele então abraçava, a sua crença de que a arte literária é uma arte trabalhada, estudada, realizada em busca da perfeição da escrita, em busca da perfeição do modo de se exprimir. Vamos, então, a este Profissão de Fé de Olavo Bilac. O poema se inicia com uma epígrafe de Victor Hugo, o poeta francês, poeta, romancista, homem público, em que Victor Hugo, numa tradução livre que faço aqui, afirma o seguinte: o poeta é um entalhador. O entalhador é um poeta. Então, a abertura do poema do Olavo Bilac, Profissão de Fé, já tem uma definição de fora para dentro, que ele invoca, que ele traz, que ele coloca no pórtico da sua definição, da sua fé na sua profissão de escritor, né? Definindo o poeta como uma espécie de escultor que trabalha a pedra, cinzelando-a, fazendo os entalhes, até que da pedra bruta tenhamos uma escultura expressiva daquilo que o entalhador, o escultor, viu naquela pedra, quando a pedra era matéria bruta, informe, sem nenhuma definição, sem nenhuma imagem, né? E esse jogo é ambivalente, nos dois sentidos. O poeta é um escultor, é um cinzelador, é um entalhador. Esse entalhador, esse escultor, esse cinzelador, esse joalheiro da pedra é um poeta. Então, essa epígrafe do Victor Hugo, e veja bem, o Hugo era um ícone do romantismo francês, era uma personalidade pública, uma atuação pessoal que o fez ir além da sua condição de poeta e de romancista para de um intelectual ativo e questionador. Essa epígrafe apresenta o tema que será desenvolvido por Olavo Bilac.
O poeta é um entalhador. O entalhador é um poeta. O entalhador é um artesão que maneja ferramentas que extraem de uma forma bruta uma representação simbólica. O artesão tornado artista é um escultor e sua matéria-prima pode ir da madeira, trabalhada com formão, à pedra, trabalhada com ponteiras, cinzéis, entalhadoras, macetas, etc. Seja na madeira, seja em pedra-sabão ou em mármore, o artesão tornado escultor desbasta a peça bruta na busca da forma que mentalizou. Em seguida, faz o polimento, ajusta em minúcia microscópica o acabamento idealizado. É sob essa perspectiva que Olavo Bilac constrói a sua profissão de fé. Eis a primeira estrofe do poema do Olavo Bilac. Não quero Zeus capitolino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com um camartelo. Nessa primeira estrofe, o eu lírico se apresenta em primeira pessoa com uma negativa, colocando-se como possuidor de mármore divino, no qual poderia entalhar o maior dos deuses, Zeus, definido pelos atributos da beleza e da humana força de Hércules, um semideus. A negativa na primeira estrofe se dá para opor o mármore divino a indicar um objeto humanamente manufaturado. E daí há um instrumento que trabalha este mármore. O camartelo é ferramenta rude para serviços brutos em canteiro de obras, pouco apropriada, pois, para o entalhe escultório artístico. Então, pela negativa, nós já sabemos que este mármore, que vai trabalhar um Deus, deve ser trabalhado com ferramentas apropriadas, capazes de esculpir finamente, capaz de buscar o detalhe mais preciso. Não pode ser o camartelo, que é algo bruto, que é algo que serve para obras sem acabamento. Segue Olavo Bilac. Que outro, não eu, a pedra corte para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. A negativa do eu lírico segue, portanto, mencionando Atenas, deusa da sabedoria, da civilização, da justiça, da habilidade, da estratégia, cujo desentranhar da brutal pedra é designada a outro, que desvelará da deusa o altivo porte descomunal. Há uma reiteração, pois, de que o eu lírico aparentemente se furta à tarefa imensa do primeiro labor na pedra. Se esquiva enfrentar o grande bloco selvagem, natural, ainda que seja para entalhar deuses maiores, extraordinários, altivos e belos em monumentos, em grandes monumentos. Segue Olavo Bilac, ou o eu lírico deste poema, Profissão de Fé. Mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. A impressão da estrofe anterior aqui se confirma. O eu lírico do poema não pretende trabalhar com um assombroso, mas antes tratar de questões mínimas. Troca a imensidão do extraordinário pelo pequeno, pelo detalhe do íntimo, pela finura quase imperceptível. A um colosso de Rhodes, vulto extraordinário, prefere um relicário de fino artista. A opção do poeta é o trabalho que será observado minuciosamente à lupa e no qual não haverá fratura, erro, grosseria, falha ou acabamento reprovável. Invejo ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor.
Essa é a estrofe seguinte do Olavo Bilac. O poeta é, pois, menos o escultor e mais o ourives, nos define essa quarta estrofe. Ora, o ourives é um escultor em escala mínima, e sua matéria-prima, mais que o mais nobre dos mármores, é o mais nobre dos materiais, o ouro. A aspiração do eu lírico é imitar o ourives, e a invocação é o entalhe de uma flor. Flor que é sempre símbolo da beleza natural, referência de perfeição, metáfora da própria poesia. O poema, sim, conduz os signos culturais que evoca desde o início à cristalização no arquétipo polissêmico flor, de fundas ressonâncias. Continua Olavo Bilac. Imito-o. E, pois, nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. O eu lírico, configurado agora definitivamente como poeta na elaboração do poema, o ourives, afirma sua tarefa imitativa do ourives que finamente entalha a flor, fixando tal opção a qualquer outra, mesmo a de escultor de mármore de Carrara, a pedra de maior perfeição existente. Prefere, se for o caso, trabalhar com pedra rara, um alvo cristal, optando pelo ônix. Compreende-se. Quer o raro, o especial, o diferenciado. Quer matéria-prima e resultado final que o distinga e sempre o distinguirá entre todos os demais. Segue Bilac. Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cincel. O papel é prata, outro material nobre. E escrever é trabalhar sobre o papel, esculpir as palavras na folha em branco como o cinzel amolda o metal no espaço. O poeta precisa ter domínio sobre a pena, que deve e precisa servi-lo com leveza e fluência, ainda que trabalhe a espessura da prata firme. Segue Bilac. E agora eu leio duas estrofes em seguida. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. O poema desenha seu ideal estético, transitando da imagem para a roupagem, devendo aprimorar e limar as frases que dão corpo à ideia, para, enfim, o verso conter rimas engastadas como pedras raras. Nesse passo, desconsideremos o preciosismo dos dois versos que finalizam a passagem, marcada em grifo, na minha leitura, nas anotações que tenho. Importa muito, no entanto, retermos os versos finais, da construção verbal que parte do propósito de expor uma ideia que surgiu como imagem, como conceito. Escrever é dar a roupagem adequada a um corpo simbólico, elaborado por uma subjetividade, a do eu lírico, que deseja comunicar sua visão de mundo a outras subjetividades, o narratário, em última instância, ao leitor, a nós que o lemos, que procuramos entendê-lo, que procuramos desbastar por trás deste poema de várias estrofes, que são quartetos diversos, desiguais, mas que constroem um ritmo muito marcante, com rimas alternadas, né, que elaboram uma sonoridade.
que elabora um prazer de leitura, que elabora um prazer sonoro ao ouvido, não só pelas rimas, mas pelo ritmo marcado. Veremos um pouco mais disso à frente. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, posso lavor lembrar de um vaso de Berrecil. A estrofe, unidade do poema, enseja aqui um dos pontos altos desta reflexão metaliterária que este poema se constitui. O corpo final da elaboração linguística, seja aqui em qualquer peça escrita, não deve apresentar defeito, deve ser fruto de lavor, de trabalho incessante, cuja perfeição deve ser sutil. O poema, assim como um conto, um romance ou uma redação de vestibular, deve aspirar à perfeição da escrita. Deve realizar, dos limites de sua proposta, a capacidade máxima de expressão, a singeleza de ser apreendida pelo que diz, não pela forma, tão perfeita que, no pleno e máximo domínio da arte verbal, deve antes sobressair, no texto final, o corpo conceitual, as ideias, o que pretende comunicar. No caso da arte literária, forma também é conteúdo. Assim definem os manuais e definem com acerto. É preciso considerarmos que sempre na literatura, forma é conteúdo. Mas é preciso, assim, considerar, em tal exigência, todo e qualquer texto escrito. Uma forma descuidada não tem condão de passar outra imagem do que veicula, senão de desleixo, de falta de cuidado, de que ao conceito veiculado deve faltar seriedade ou estar envolto em embrulho de má qualidade verbal. Continuemos com Bilac. Numa citação mais longa. E horas sem conto passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar, longe de tudo, o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal, nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Escrever é ofício que exige longas horas de maturação. E exige também trabalho incessante para encontrar a forma justa, precisa, tendo em vista a perfeita e adequada proposição comunicacional. A escrita literária exige engenho e arte, exige, nos diz Bilac em sua profissão de fé, perícia sem paralelo em qualquer outra função. Mais que isso, exige trabalho prévio intenso, maturando forma e conteúdo, pesquisando, estudando, lendo, conhecendo. Enfim, não há arte literária alheia ao conhecimento da literatura. Não há literatura construída sem o gerúndio de uma vida inteira dedicada à literatura. Parafraseando Tchekhov, o grande contista russo, no final do XIX, ele que faleceu em 1904. A literatura deve ser cônjuge e amante, ambas em tempo integral. Parece que ao lírico de Bilac, a forma tem prevalência. Há, no entanto, passagens anteriores de elogio à preparação para além da forma, de maturação das ideias. Relembremos o que, nas estrofes iniciais, foi afirmado e reafirmado. As imagens, ideias e o corpo conceitual buscam uma roupagem formal, verbal, que as configure a perfeição. É antes uma perfeição formal a serviço do conteúdo do que o contrário. Continuemos com Bilac. Uma citação um pouco mais longa agora do mesmo poema. Deusa, a onda viu que se avoluma de um torvo mar,
deixai-a crescer, e o lodo e a espuma, deixai-a rolar. Blasfemo, em grita surda e horrendo ímpeto, o bando venha dos bárbaros crescendo, vociferando. Deixai-o, que venha e uivando passe, bando feroz. Não se te mude a cor da face e o tom da voz. Olhai-o somente, armada e pronta, radiante e bela, e, ao braço o escudo, a raiva afronta desta procela. Perdoe-me, Pilar escreveu dessa procela, o que linguisticamente, gramaticalmente é mais correto. Continuo com Bilac. Este que à frente vem, e o todo possui minás de um vândalo ou de um visigodo cruel e audaz. Este que, de entre os mais, o vulto ferrenho alteia e em jato espelha o amargo insulto que te enlameia. É em vão que as forças cansa e à luta se atira. É em vão que brande no ar a massa bruta, a bruta mão. Não morrerás, deusa sublime. Do trono egrégio assistirás intacta ao crime do sacrilégio. Que se morreres porventura, possa eu morrer contigo e a mesma noite escura nos envolver. Ah, se ver por terra profanada a ara partida e a arte imortal aos pés calcada, prostituída, ver derribar do eterno sólio o belo e o som ouvir da queda do acropólio do Paternon. Comentemos. O poeta, por meio do eu lírico, opõe os bárbaros à síntese das lições anteriores, representadas por Palas Atenas. O escudo ao braço é uma das características da imagem canônica da deusa. Essa oposição entre a civilização, que é greco-romana, eventualmente cristã, e um universo bárbaro que o ataca, muitas vezes símbolo da natureza indomável do humano, uma constante na obra do Bilac. Está, por exemplo, o soneto Lapidar os Bárbaros, o soneto que nós vamos tratar daqui a pouco. O movimento do poema, na longa passagem, é contrapor à deusa da serena forma o torvo mar, vindo de bando feroz, que comete o sacrilégio de prostituir e profanar o belo. Vencessem os bárbaros e junto à deusa morreria o eu lírico, pois aqueles que se opõem à estética que amalgama o trabalho de fino lavor de ourives à perfeita e plena expressão da ideia, são os bárbaros da literatura. Escrever é aliar-se ao estudo, à pesquisa, ao trabalho incessante. Não há espaço para improvisos, não há espaço para lodo e espuma, para proposição estética que não esteja na ara. Ara significa altar. Do templo augusto da arte imortal. Em síntese, nos dias Bilac, escrever é um ato de conhecimento, resulta de longo e denodado estudo, sem espaço para leniências, ingenuidade ou meros desejos narcísicos. Tudo isso, acrescentemos, é má literatura. Bilac assim nos ensina. E cá entre nós, Bilac está correto. Seguimos com ele no seu Profissão de Fé.
Sem sacerdote, a crença morta sentir, e o susto ver, e o extermínio entrando à porta do templo augusto. Ver esta língua que cultivo, sem europeus, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontro um só amparo em meu caminho. Que a minha dor nem a um amigo inspire dó, mas que eu fique só contigo, contigo só. Comentemos. Faltando o cultor da estética, da literatura realizada no escopo de uma tradição de estudo e trabalho, ao extermínio até da língua, que sucumbe ao hálito nocivo dos bárbaros infiéis. Vejam bem, não devemos compreender aqui infiéis do ponto de vista dimensão a um outro povo, a uma outra etnia, a uma outra religião. Não, 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 não é isso. Infiéis aqui são aqueles que não amam a sua língua, que não respeitam a sua língua, que não conhecem a sua língua, que têm na sua língua uma orientação, inclusive para transformá-la, se os nossos tempos pedem essa transformação. Mas o conhecimento vem antes da ousadia de criar a partir das necessidades novas que surgem. E sozinho, nos diz o eu lírico de Bilac, diante desta turba, desses infiéis da língua, que o poeta, à maneira de Baudelaire, defende sua ética, pois se trata de uma ética moldada pela opção estética. Mais que sobrar só, o eu lírico se deseja sem nenhum amigo que não siga a sua profissão de fé. Eis como se configura essa altíssima exigência. Voltemos a Bilac. Vive, que eu viverei servindo teu culto, e obscuro tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar. Porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Ainda que só, e sentindo-se a morte em tal solidão, convivendo com a invasão dos bárbaros, o eu lírico sobrevive para servir ao culto de esculpir no ouro mais puro os seus versos. Caso sua celebração seja sacrifício a quem da estatura da fé professada, o eu lírico transforma sua exigência em autopunição. Morra eu também. Cabe ao poeta, ao criador literário, ao escritor, àquele que escreve, a nós que estudamos quem escreve, a nós que estudamos e escrevemos sobre o que estudamos, a exigência de realizar no mais alto grau sua arte, seu texto escrito, o nosso texto escrito, a sua expressão verbal, a nossa expressão verbal. É assim fazer, ou metaforicamente, perecer, morrer, sacrificar-se a si mesmo. Licença um instante. Retomo Bilac. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. É a última estrofe do poema. Nesta última estrofe, o eu lírico se convence de que a turba bárbara pode levar de vencida seus esforços na defesa da estética que professa, mas que, se tal ocorrer, cairá, morto que seja, mas ainda assim permanecerá vibrando a lança em prol do estilo. Trata-se de exagero retórico?
no âmbito da escola literária do parnasianismo, em que o poeta se coloca, e com a escolha simbolista da maiúscula em palavra conceitual, a palavra estilo está gravada em que encerra o poema com E maiúsculo, não seria exagero, seria antes um princípio estético a ser alcançado a cada poema, construindo o conjunto da obra de modo uniforme e característico. Ainda assim, como vimos, para além da defesa da pureza da forma e da correção linguística, a profissão de fé coloca tal busca estética a serviço de uma ideia, que se pretende exprimir. Um conceito que se quer exprimir. Uma imagem que quer ver plasmada no discurso, no texto, de modo verbal. Em suma, para vocalizar determinada visão de mundo, determinada cosmovisão, determinada mundividência. O estilo, pois, não é só arte pela arte, como normalmente se diz, mas a busca da forma perfeita para exprimir um conjunto conceitual. Ainda que consideremos que Bilac defenda o artesanato pelo artesanato, o que nos parece que é um equívoco, como acabamos de argumentar, o estilo pelo estilo, a perfeição das rimas e da métrica sem contrapartida de conteúdo, sua lição lapidar pode ser, na tarefa ordiana da escrita literária, dos estudos literários, do nosso estudo e da nossa escrita, na nossa atividade suplementar de estudo literário, modalizada com a expressão verbal. No auge da capacidade linguística, narrativa, poética e literária, sendo complementada por vigorosa visão de mundo. Em síntese, a literatura é sempre forma e conteúdo na máxima potência. Vejamos, pois, alguns poemas em que nós temos o exercício dessa profissão de fé, exarada por Bilac, e que, de certo modo, compreende, a nosso ver, a exigência verbal, a exigência discursiva, a exigência textual de acabamento formal, de escolha lexical, de modo de escrever, dentro do estilo, que é a última palavra do poema do Bilac, dentro do estilo que configura cada artista, cada escritor, cada estudioso, no modo como vai expressar a visão de mundo que tem, a leitura que realiza de um poema, a leitura que realiza do seu momento, do seu it et nunc, do seu aqui e agora. Pois, como vimos lá na primeira aula, poeta é a antena da raça. É aquele capaz de perceber, num determinado instante, desdobramentos que ainda estão inimaginados na história das sociedades, na história de uma comunidade, na história pessoal do humano, na sua trajetória pela Terra, desde que saiu das cavernas, desde que desceu das árvores para a savana, desde que se espalhou pelo mundo, dominando os 7 continentes. Esse humano sempre em transformação, mas sempre o mesmo. A arte verdadeira é capaz de, simultaneamente, representar, no seu menor fragmento, este ser humano de todos os tempos, no mesmo passo
em que o representa no seu aqui e agora histórico. Né? Esses escritores, esses poetas, esses autores, sejam os do período que estamos estudando, da nossa segunda metade do século XIX, num Brasil periférico, recém-emancipado como colônia da sua metrópole colonial, Lisboa, Portugal, ainda vivendo no Segundo Império no começo desse período. No final do período, tardiamente deixando de ser escravocrata legalmente, com a assim chamada Lei Áurea, que deixou de ser império, que teve um longo segundo reinado, momento em que o Brasil era uma das maiores potências do mundo sobre várias métricas que se dispõe hoje, e chega a República. Não estou sendo saudosista defendendo volta à monarquia, não, mas se instaura a República e passamos a viver uma nova fase. Temos, nesse período aí do parnasianismo, simbolismo, durante 11 anos, no final do século XIX, já a República instalada. A República com as suas crises de instalação. Temos os nossos poetas, simbolistas e parnasianos, assim, quase como com alguma exceção, claro, mas quase como uma passagem de bastão, todos falecendo ao longo do período da Belle Époque, ao longo do período que vai ser conhecido no Brasil como de pré-modernismo, que é uma invenção muito nossa e uma invenção muito esquisita também, né? Parece insubsistente esse conceito, até porque o primeiro grande autor modernista do Brasil foi Lima Barreto, o primeiro livro dele foi publicado em 1908, então, quando chegou a Semana de Arte Moderna, nós já tínhamos 14 anos com um livro modernista com a voz do povo do subúrbio, plasmado no primeiro romance do Lima Barreto, Memórias do Escrivão Isaías Caminha. Vejam vocês que nós temos aí, portanto, um período, e o período da Belle Époque, que marca a riqueza da ascensão dos grandes cafeicultores na implantação da República, no final do Império também, mas na implantação da República, definindo, fazendo uma mudança muito forte do eixo econômico do país. É nesse período que o final dessa etapa histórica se insere e que os poetas parnasianos e simbolistas vivem, e eles falecem, quase todos, a maior parte deles, nos primeiros 20 anos do século XX. Inclusive o Lima Barreto, que é o primeiro modernista, pelo menos assim eu vejo, que falece também em 1922. Estamos, né, no centenário da morte do Lima Barreto, de certo modo, muito mais impactante do que a própria Semana de 22, a meu ver, sem tirar os méritos dos poetas, escritores e principalmente dos líderes intelectuais da Semana de 22. Mas voltemos a tratar dos escritores, antenas da raça, nessa perspectiva colocada por Olavo Bilac, os realizadores maiores da configuração da língua, cada qual com seu estilo. É claro que cada escritor só se realiza na sua plenitude criativa, no seu ato de escrever, se está completamente liberto de qualquer censura, de qualquer constrangimento, de qualquer óbice, limite ou restrição. O ato de escrever deve se defrontar somente consigo mesmo, e encontrando qualquer resistência ou oporia, deve desafiar a circunstância, deve superar os desafios, deve
ir além, deve apostar muito além dos limites estatuídos. Deve ir, inclusive, além de si mesmo, além dos seus limites como autor, de suas indiciocrasias pessoais, dos grupos nos quais convive. O criador deve sempre ser muito maior que o escritor, o ser de carne e osso, ente civil circunscrito, homúnculo muitas vezes desprezível. Escrever literatura é sempre uma forma de transcender. Mas, no entanto, o ato de escrever é sempre a prioristicamente definido por parâmetros históricos, por parâmetros contextuais, oriundos da história da literatura, e, claro, pela bagagem de leitura intelectual, de formação de cada escritor. Um dos condicionantes se dá pela definição dos gêneros literários. E eu digo isso porque, para exemplificar o Profissão de Fé, eu vou trabalhar com um gênero específico, o soneto. Os subgêneros, as tipologias, suas formas, os títulos de épocas, as escolas literárias, os motivos, maneirismos, constantes temáticas, narrativas, poéticas ou estilísticas. Um escritor deve sempre ir além das condicionantes dos contextos históricos, na amplitude da cultura, da política, dos costumes, ou nas contingências da família, do clã, da urbe, dos grupelhos. A liberdade se dá, pois, por escolhas que circunscrevem e delimitam o ato livre da escrita, e a escrita é o exercício das opções que realizam a potência de romper cadeias. A literatura é uma espécie de sublimação da potência erótica em liberação plena. Denegar tal liberdade significa destituir o ato literário de se realizar. Significa constrangê-lo ao papel de discurso utilitário, monovalente. Significa abortá-lo, matá-lo e sepultá-lo no mesmo gesto que o pretendia criar. Sem ser exercício pleno de liberdade, a literatura fenece antes mesmo de existir. O desafio do autor-criador se coloca, pois, em manter a chama viva da liberdade criativa circunscrito pelos gêneros, pelas formas, pelo leitmotiv, pelos topos, pelas demais escolhas que indiciam as margens entre as quais o caudaloso rio da criação se desenvolve. Há que ter engenho e arte, como anotou Camões. O engenho configurando o conhecimento de um logos, da razão de ser da criação em ato, e a palavra arte indicando o instrumental, a poiesis e o pleno domínio dos meios expressivos. Tratemos hoje, então, de alguns sonetos. E o que é o soneto? O soneto, há 800 anos, está entre as formas mais utilizadas pelos poetas. Foi criado por Petrarca, na Itália. Transitou pelo Renascimento português, com Sá de Miranda, com Camões, especialmente, que fez sonetos maravilhosamente perfeitos. Nosso desafio é compreender e reinventar os sonetos nos nossos tempos. Mas o que vamos ver aqui é a forma como o soneto foi retrabalhado por alguns poetas, ou por, não tantos assim, né? Em alguns sonetos de poeta parnasiano, de poetas simbolista. No soneto, como poema, manifestação verbal da poesia, a importância da forma mais se patenteia, seja pela ocupação espacial e gráfica da página,
seja pelo ritmo imposto nas peças de poesia, seja pela expressividade que se busca em textos sintéticos de manifestação íntima, seja pela tradição da lírica, cujo diálogo com a música se estabelece para muito além do que com o acompanhamento de instrumentos, pelo ritmo, pelas assonâncias, pelas aliterações, pelas rimas, por outras figuras de linguagem em geral. Em clave diversa, se na prosa o tema caminha para uma impressão que solicita um logos, no poema a manifestação do eu lírico, de uma maneira geral, indicia certa cumplicidade entre emissor e receptor, entre o enunciador e o enunciatário. Constrói um sentir compassivo cujo conhecimento se instaura pelo patos. Patos, a palavra latina P-A-T-H-O-S, indicia o sentimento, a empatia, o conhecimento que se dá por um amálgama, por uma coalescência entre aquilo que o eu lírico manifesta e a apreensão desse discurso verbal em forma de poema que transmuta uma vivência em poesia, incorporando tal vivência, tal discurso verbal, que é um outro a nós. A forma e a forma do poema desempenham um papel decisivo para estabelecer significados. Para além da semiose do léxico, pela evocação intertextual e pelo diálogo com os grandes e perenes fluxos culturais e literários. Desse modo, a longa tradição canônica do soneto petrarquiano na literatura portuguesa e da matriz lusa para a literatura brasileira vem acompanhada pelos topos que os grandes poetas da língua imprimiram à forma, o soneto, no caso. O eu lírico arquetípico do soneto é um ser entre a dualidade do amor e a angústia da existência. Ontologia em que diversos temas da linguagem se plasmam e que vivencia experiências maceradas na intimidade do ser, no cerne do existir, buscando os limites da capacidade de expressão linguística para a língua. A manifestação poética, assim forjada, insere no universo literário a semiose do sujeito, do eu transformado em eu lírico, do poeta que delega a voz a esse eu lírico, a um eu lírico que é distinto de sua pessoa física, de sua pessoa física e civil, que se instaura em uma determinada circunstância, em um aqui e agora, um hic et nunc irrepetível. O conhecimento forjado nas teias do soneto, definido pela forma e plasmado pela forma, é o que o enunciado deve prover e que cabe ao eu lírico construir. Pois a literatura é invenção, constructo, manipulação do verbo. É o deslinde da estrutura edificada, os andaimes da forma, as evocações da forma que o analista deve buscar. Nós, analista, desvendando a carpintaria intentada e o edifício construído. Alguns autores postulam alternância entre o apolíneo e o dionisíaco ao longo da sequência em diacronia das escolas literárias. Há, no entanto, permanências, antecipações de características estéticas, de modo que sempre subjaz, sob o domínio de determinada estética em determinado tempo, nuances artísticas e literárias pretéritas
ou que se adiantam a tópicas que terão prevalecência em um ciclo posterior. Ainda assim, a forma sempre condicionou a forma, mesmo quando o soneto serviu à sátira ou a tópicas que o distanciavam de sua matriz inicial. A angústia do existir e a ambivalência amorosa, indo do platonismo idealizado a exaltado desejo carnal. Por exemplo, e aqui entramos no nosso período. Após o romantismo, já em si movimento incerto na corrente da modernidade, e no Brasil, antes do assim denominado modernismo, as histórias da literatura registram, com destaque em simultaneidade, esses nossos dois estilos de época com os quais estamos trabalhando no momento, o parnasianismo e o simbolismo, movimentos poéticos que ocorreram em prevalência, em paralelo, né, ao realismo, naturalismo na ficção. Parnasianismo e simbolismo têm por modo preferencial de manifestação a poesia e como forma regularmente constante do poema, o soneto. E se do ponto de vista do sentimento íntimo que anima cada escola, o soneto lhe serve à perfeição, o ethos de cada estilo, os ethos, né, de cada estilo se configuram muito diversos entre si. É possível conjecturar que a coexistência temporal e espacial tenha beneficiado os cultores do soneto em ambos os estilos. Nós vamos ver agora alguns sonetos. Inicialmente, dois que têm similitudes formais, um de cada estilo, e que, ao destrinchar em detalhes, vamos evidenciar na fatura final poemas que constituem que compõem um patos patos muito diversificados na versificação, no ritmo, nas rimas, em outros recursos verbais, além de outras escolhas poéticas que os fazem tão diversos entre si. Está na legenda. Os Bárbaros de Olavo Bilac. Olavo Bilac nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 1865, e ali mesmo faleceu em 1918. Os Bárbaros. Ventre nu, seios nus, toda nua, cantando do esmorecer da tarde ao ressurgir do dia, Roma lasciva e louca, ao rebarbar da orgia, sonhava, de triclínio em triclínio rolando. Mas já da longe Sítia e da Germânia fria, esfaimado, rangendo os dentes como um bando de lobos, o sabor da presa antegozando, o tropel rugidor dos bárbaros descia. Ei-los! A erva aos seus pés mirra. De sangue cheios turvam-se os rios. Louca, a floresta farfalha. E ei-los, torvos, brutais, cabeludos e feios. Donar, pai da tormenta, à frente deles corre. E a ígnea barba do Deus que o incêndio ateia e espalha, ilumina a agonia a esse império que morre. Temos versos dodecassílabos, em estrutura de rimas em ABBA, BAB, CDC, EDE, abordando o tema histórico da antiguidade clássica, que parece indiciar uma reflexão do choque entre a civilização e a força. Trata-se de peça que liricamente canta a queda de Roma diante dos bárbaros que intitulam o poema. Além do encadeamento
vigoroso entre os dois quartetos e os dois tercetos ao entrelaçar as rimas. Há logo do primeiro para o segundo verso um jabebã, com o período se espraiando para, ao se alongar, indicar a extensão das lascívias a que se entregavam os romanos. Forma e conteúdo. Os dois versos, na sua longa languidez, é a própria representação dos prazeres que se estendiam da tarde de um dia ao amanhecer do dia seguinte. A forma está em perfeita consonância com o significado lexicalmente construído. E também a inter-relação das rimas similares, mas diversamente construídas entre os dois quartetos, forjam sentidos. É como se o destino da morte do Império Romano estivesse de modo umbilical relacionado em diametral oposição à pujança dos bárbaros. Vejamos, lembremos-nos. O esquema das rimas dos quartetos é A, B, B, A, B, A, A, B. Ou seja, é o mesmo sem ser o mesmo. É um espelho distorcido. É continuidade em rompimento. O enjambemã, que também existe no segundo quarteto, surge, no entanto, entre o segundo e o terceiro versos. O ritmo também se faz de modo diferente. Em Roma, o primeiro verso é entrecortado e o segundo é fluido, sem vírgulas. Já para os bárbaros, o primeiro verso flui como a cavalaria que avança e o segundo é entrecortado por vírgulas. Esfaimados, rangendo os dentes, como um bando de lobos ao sabor da presa antegozando. A oposição entre os dois quartetos e seus respectivos universos culturais se faz também pelo cenário e figuras que surgem em cena. Em Roma, corpos femininos nus e objetos interiores de lazer, os triclínios, no lapso temporal da tarde ao ressurgir do dia. Do lado dos bárbaros, com a palavra bárbaro, grafada com inicial maiúscula, o espaço de origem é frio e eles são comparados a lobos esfaimados a ranger dentes em tropel rugidor. E aqui outra diferença emerge com vigor. A seleção lexical do primeiro quarteto, com predominância de suaves sibilantes, emula a lassidão orgíaca e despreocupada, enquanto as fricativas agressivas do segundo quarteto enuncia o vigor bárbaro em ação. A forma, sempre, em perfeita consonância com o sentido. Qualquer que seja o ponto que analisemos. E após essa oposição magistralmente edificada pelos quartetos, a construção dos tercetos amplifica a força dos bárbaros até o golpe final sobre a dissoluta Roma, império que morre, e que no poema volta à cena somente para encerrar o soneto. Bom, após essa lição parnasiana de Olavo Bilac, que segue os critérios claramente de sua profissão de fé, vejamos agora uma peça simbolista do também grande, do imenso Alfonso Guimarães. Santo Graal de Alfonso Guimarães, poeta que nasceu em Minas Gerais em 1870 e em Minas Gerais faleceu em 1921. Se a tentação chegar, há de achar-me rezando na erma tebaida do meu sonho solitário. Miséria humana, humano vício miserando, não há vez de poluir as hóstias no sacrário. Se a tempestade vier, há de achar-me chorando. E como dobrareis,
sinos do campanário. Subirei a montanha eleita orando, orando. Não és tão longa assim, ladeira do Calvário. Se a tentação chegar, há de achar-me de joelhos, miséria humana, humanidade miseranda, maldizendo a traição dos seus lábios vermelhos. Se a tempestade vier e eu cair, nesse dia piedosamente irei pela terra em demanda de ti, ó Santo Graal, vaso da Eucaristia. No livro Queria-lhe, publicado em 1902. O ritmo de leitura, da leitura do poema, flui entre o majestoso e o solene, entre o oratório e a genuflexão, pelos longos versos que oscilam de 13 para 14 sílabas poéticas e por períodos com reverberações sonoras, das rimas às assonâncias, opondo o eu lírico que se angustia vivenciando a tentação erótica e tendo em si a condenação do peso do pecado, internalizada e reiterada como tempestade, e tisnada como poluição, maldição e queda. O esquema das rimas, em AB, 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 CAC, DAD, reitera em todas as estrofes uma rima em gerúndio tornada, ao final, rica, com a emersão de um advérbio e um substantivo nos tercetos e com um substantivo no primeiro quarteto. Mais do que rica, a rima dá amplitude, surpreende, rompendo o que poderia ser um ritmo monótono por cadência apaziguadora de evanescente espiritualidade. Chama atenção também as interpolações pelos parênteses nas 3 primeiras estrofes, nos versos de números 3, 4, 8 e 10. E a reiteração anafórica, lexical e conceitual na abertura das 4 estrofes, com a condicional CA, modulada pelo sema tentação nas estrofes ímpares e tempestade nas estrofes pares, como a dizer que o aceite da tentação física implica em vivenciar a tempestade íntima. Nessa dualidade se constrói o poema, entrelaçando vício e calvário, ambos superados, ao fim, pelo encontro do Graal na Eucaristia. Em todos os aspectos elencados, vemos que a forma se integra à forma e ambas estão amalgamadas às semânticas. O soneto se torna penitência e salvação do pecador. Debrucemos-nos agora, ainda que rapidamente, sobre um soneto de Pedro Kilker, singular escritor que decorava seus poemas, uma parte deles recuperados postumamente, em parte, né, em folhas soltas. Então, ele fazia os poemas, desenhava nas folhas. É uma poesia com laivos simbolistas, hermética e estranha, fruto da leitura no original de poetas de distintas tradições, como Homero, Dante, Shakespeare, Milton, Baudelaire, Rimbaud, Laforgue, e ficcionistas ou filósofos como Sterne, o mesmo Sterne do Machado de Assis, Nietzsche, Poe e Flaubert. Pedro Kilker nasceu na Bahia em 1885 e na Bahia faleceu em 1917. O seu estranho soneto 0. Belo amor ao olhar da alma. E o ódio é fusco, e é vesga a inveja, porque atrás da ilusão, na vontade tem asas. Porque no orgulho da obra, após o do eu, te abrasas, se a morte, ursa polar, invisível fareja?
homens restos de raça, e corres tu e atrasas esmagado do pé de um Deus, que te não veja nem a dor que em teu peito um grande sol darteja. Ó, os sonhos caem como as pedras, como as casas. Tudo se acabará. No futuro, espreitando, a figura do caos, sinistramente ansiada, por um como é que espere a tragédia de um quando. E comido do frio ou do fogo comido, o mundo há de rolar. Um zero desmedido, tragado pela boca espantosa do nada. O poema está na legenda. O poeta trata da morte, 9º e 14º versos, com a certeza de que o homem é um resto do universo que transita sua grande dor na vida, carregando sentimentos os mais mesquinhos, perdendo seus sonhos pela trajetória. Essa caminhada consta dos 2 quartetos. Os tercetos anunciam de imediato que tudo se acabará, mas que o homem ansia pelo caos que virá como tragédia. E assim, após anunciar que o mundo é zero desmedido, o homem é tragado pela boca espantosa do nada. Continuemos nossa descrição, verificando agora alguns aspectos formais. O poema é construído com versos de 13 sílabas. Entretanto, o primeiro verso do soneto contém 24 sílabas gramaticais que são aglutinadas com violência para as 13 sílabas poéticas. Ao abrir o poema com uma profusão de sinéreses e sinalefas, sinéreses e sinalefas são termos técnicos de escansão para diferentes aglutinações de sílabas, o poema produz ao menos 2 efeitos imediatos: um profundo estranhamento, a partir do qual a letargia dá lugar à aceleração de leitura, truncada por 2 pausas por acentuação. Reticências e exclamação. Ambos os travamentos rompidos pela conjunção aditiva e. Assim se instaura deslizamentos gramaticais e poéticos vários que instauram o efeito de paradoxo sobre o qual o poema é construído. Se a utilização de maiúscula marca as palavras que se tornam signos conceituais, ao modo do simbolismo, o que nos é habitual, a estrutura das rimas termina também por referenciar a estranheza e jogo de paradoxos acima notado. O esquema em ABBA, ABBA, CDC e ED tem as primeiras estrofes ao modo tradicional e o último terceiro, com o último verso, o 14º, rimando com um 10º, o que é inusual. Outro elemento de estranheza é a concentração verbal e a fluidez na construção do terceto final, em contraste com aquele falso alongamento, com paradas e reengates imediatos do primeiro quarteto. O jogo de paradoxo transita dos versos e da semântica para a estrutura formal. Desse modo, a crítica ao vazio do cotidiano e ao profundo niilismo existencial dos sonetos estão no léxico, no ritmo, nas rimas, na estrutura, no estranhamento e na fluidez, nos paradoxos e nos conceitos evocados. Forma e semântica estão amalgamados, entranhados um no outro, coalescentes para construírem o poema, gerarem sentidos, impactarem o logos por um patos apreendido sensorial e intelectualmente. Os 3 poemas apresentam, agora vamos fazer uma síntese geral, certo tom narrativo e ainda assim alcançam o ethos poético que caracterizam
os etos poéticos que caracterizam os grandes poetas, seja o mestre Parnasiano Bilac, o gênio simbolista Alfonso de Guimarães, como o gênio simbolista Cruz de Souza, como o diferenciado Kilker. Todos eles têm rimas e ritmos diferentes, constroem os diversos tonos sonoros, indiciam diferentes visões da poesia, da história e da transcendência. Ainda assim, os três estão inseridos e se circunscrevem no âmbito da forma e da forma, herdados da tradição, da história, da literatura mundial, desde Petrarca, passando por Portugal, chegando ao Brasil, sendo influenciado no soneto por poetas espanhóis, por poetas de outras línguas, né? Pelo conjunto do patos, da forma do soneto nas várias línguas das literaturas ocidentais. Deste modo, podemos afirmar que no soneto, forma e conteúdo constroem e definem, impregnados pela forma, o estatuto do literário. Petrarca, o primeiro mestre que fixou o soneto, a forma clássica dos 14 versos, está na tópica do amor. Essa tópica transita na discussão existencial do homem até chegar a esse momento em que estamos olhando. Temos 3 poetas, e eu mencionei mais Cruz de Souza, do simbolismo, embora não tenha trazido nenhum soneto dele hoje para esse nosso encontro. Esses poetas todos seguem a profissão de fé do Bilac, porque todos eles amalgamam a semântica, o patos, o conteúdo verbal que querem exprimir na forma do soneto, com a forma do estilo que cada um dá ao seu soneto. Isto é literatura. Isso é a grande literatura. Decupamos assim, descrevendo o poema do Bilac. Descrevendo esse poema em suas partes menores num processo de análise. Caminhando para iluminar isso com alguns elementos teóricos, muito rarefeitos, mas das imagens, dos tropos, das figuras de linguagem, das figuras narrativas, das figuras de pensamento, né? Para ler os 3 sonetos, iluminado por esse conjunto de fatores, pela semântica do poema do Bilac, e verificamos que todos eles amalgamam forma, conteúdo, patos, lexo, semântica. Cada um e cada qual com seu estilo, com o patos específico daquele poema com o qual estão trabalhando, com o significado daquele poema, seja evocando a Roma clássica, já vivendo em orgia, já caminhando para a sua decadência, sendo invadida pelos bárbaros, né, pelos rudes bárbaros, né, são apenas outro povo, outro modo de ver a vida, né, outra civilização. Né? E aí eles impõem uma outra circunstância a Roma, e o poema nos mostra como esses 2 universos civilizatórios são diferentes entre si. 14 versos para construir 2 civilizações, mostrar as diferenças entre eles, o choque entre eles, coalescendo forma e conteúdo, amalgamando forma e estilo. Isso também ocorre
no poema de Alfonso de Guimarães, a penitência do pecado, na ligação com a humanidade por inteiro, porque da penitência vem a salvação, e a salvação nos foi dada na crença de Alfonso de Guimarães por um dor, e foi dada à humanidade, não foi dada a um humano em especial. O poema dele constrói essa profunda inter-relação entre pecado e penitência, entre vida, humanidade e Salvador, de tal modo que, se não lermos o poema com muito cuidado, não destrinchamos onde está o penitente, onde está o Salvador, onde está a humanidade. No poema de Pedro Kilker, que poema! Já aquele primeiro verso que se estende longamente na linha. Aí você olha o verso, a primeira impressão é assim, está errado, está tudo esquisito aqui, ou está certo, porque o poema pedia isso, mas não pode funcionar. E aí você vai contar, e as sílabas gramaticais vão se fundindo uma na outra, violentamente, para caírem nas 13 sílabas poéticas. Que escolha lexical, que paradoxo, que violência. Por que essa violência que nós poderíamos dizer, que ele não sabia disso, de uma fusão nuclear, tudo se fundindo, se transformando, e explode o poema, né? Expondo o caos, expondo nada, expondo o homem diante de uma existência que mergulha na morte. Ele faz isso construindo na primeira estrofe 2 interrogações. Por que andas atrás da ilusão? Na vontade tem asas? Se a morte, ursa polar, invisível fareja? E vejam bem, né? Alma, amor, ódio, ilusão, obra, eu, morte, ursa, tudo isso na primeira estrofe, grafadas em maiúscula, são símbolos, são imagens que cristalizam conceitos no universo simbolista. E assim também é raça, sol, raça e sol na segunda estrofe. Assim é caos, um como e um quando na terceira estrofe. Como e quando. Na quarta estrofe, frio, fogo, mundo, zero, nada. Tudo em maiúsculas. Então, assim, marcando os conceitos fortemente, amalgamando forma e conteúdo, patos e forma. E assim conseguimos compreender, iluminando esses aspectos, como se dá da gênese à concretização do poema uma compreensão que podemos ter do significado construído, do sentido dado ao poema, como expressão de sua visão de mundo, nessas míseras, nesses poucos 14 versos de cada poema. A literatura é arte, a literatura é invenção, a literatura transcende, a literatura faz do ser humano um ser humano. O que mais é capaz de construir isso? Por isso, entender a literatura, ler literatura, trabalhar com literatura,
é importante, é fundamental, é decisivo nas nossas escolas. Mas trabalhar a literatura como compreensão da literatura, porque ao compreendermos a literatura, compreendemos o humano. De que mais precisamos no nosso tempo do que sermos humanos, de compreendermos os outros seres humanos, de estendermos a nossa humanidade para a humanidade como um todo. E assim reconstruirmos a nós mesmos, ao mundo, ao universo e até à literatura. Obrigado a você que veio até aqui, que acompanhou toda a aula, que leu antes a legenda abaixo e acompanhou pela legenda o momento de leitura dos poemas. Na semana que vem, na nossa quinta aula, teremos uma pessoa convidada, uma surpresa para os navegantes que nos acompanham nesses encontros. Obrigado a cada um de vocês e até a nossa quinta aula, portanto, o nosso quinto encontro. Um beijo, um abraço e queijos, porque eu sou mineiro e em Minas Gerais tudo acaba em queijo, a nossa pizza. Obrigado e até lá.